Killer Bee, além de ser um grande shinobi do país da nuvem, é conhecido por ser Jinchuriki do 8 Caudas. Graças ao carisma dele, conseguiu se tornar um grande amigo da Gyuki. E por consequência conseguiu aprimorar o próprio poder para benefício de Kumogakure, a Vila da Nuvem. Não podemos esquecer que Bee é responsável pela proteção da aldeia dele, tanto que é conhecido como Senhor Jinchuriki, e também pelas melhores rimas do anime. Por isso, no vídeo de hoje vamos conhecer a história completa do Killer Bee. Mas sabe uma história interessante? A sua e a do like. Poxa, essa sim é uma história que eu gosto de contar. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você me ajuda a trazer mais conteúdos e recebe tudo em primeira mão. Uma mão de via dupla, não é mesmo? E bora pra história! Killer Bee nasceu na Vila Oculta da Nuvem. Quando era pequeno, juntamente com outras crianças, foi para uma espécie de teste, que tinha como objetivo realizar o estilo raio lariate duplo com A. De todos os presentes no teste, ele foi o único que conseguiu passar com sucesso, e por isso ganhou o nome de Bee. O A afirmou que os dois seriam irmãos a partir daquele dia. Aos 5 anos de idade, Bee era o melhor amigo de Motoi, a quem ele sempre recebia com uma troca de punhos. Após Blue Bee, o Jinchuriki da Gyuki, perder o controle e matar Furui, o pai de Motoi, juntamente com outros 7 espadachins daquele dia, o Bee foi escolhido como o próximo Jinchuriki das 8 Caudas. A partir disso, o garoto começou a enfrentar preconceito por parte do pessoal da vila, assim como Naruto e o Gaara, por exemplo. No entanto, ele continuou sorrindo e se esforçou para ser o melhor Jinchuriki que ele poderia ser, de modo que seu irmão não seria ferido, principalmente enquanto Haikage. Ou seja, o Killer Bee se focou em ser o melhor guarda-costas para o Haikage. Após a morte de Furui, Motoi tentou matar o Bee, acreditando que ele também iria matar a Gyuki, e assim ele vingaria o pai. Mas como Bee não era um ninja qualquer, desarmou ele facilmente. E apesar do atentado contra a própria vida, o rapper não demonstrou nenhum rancor, o que levou Motoi a não falar com o antigo amigo durante 30 anos, por causa da vergonha. O Bee então foi treinar com o irmão em uma ilha no país do Relâmpago, onde ele encontrou a Cachoeira da Verdade. Lá ele aprendeu a controlar a Gyuki em pouquíssimo tempo, e isso sim que é eficiência. Algum tempo depois do treinamento, a dupla A e B, que no caso era o Haikage A e o Killer Bee, junto com outros shinobis de Kumogakure, enfrentaram o Minato Namikaze e um pequeno grupo de ninjas da Vila da Folha. O Relâmpago Amarelo se moveu rapidamente para atacar o A, mas o B usa um dos tentáculos para proteger o irmão. E nesse momento, os shinobis de Konoha ficaram surpresos ao descobrirem que ele era o Jinchuriki do 8 Caudas. Depois desse encontro, o quarto Hokage passou a ter o respeito por Killer Bee e pelas habilidades dele. Ser respeitado pelo Minato não é pouca coisa não, galera. Em seguida, assim como aconteceu com o nosso querido protagonista, o Killer Bee passou a ser amado na Vila da Nuvem como herói da vila. Ou melhor, como o Motoi chamou ele, o herói dos heróis. Isso sim que é título de respeito. Mas com toda essa fama, o Haikage proibiu que o Bee se transformasse completamente no Hashibi. E também proibiu ele de sair da aldeia, dizendo que ele se tornaria o guardião da aldeia e atacaria de dentro dos muros. Que responsa, hein? Bom, muito tempo depois, durante a segunda fase do anime, durante o arco do Pen, ao sair em um treinamento no Vale das Nuvens e Relâmpago, o Bee foi confrontado pelo time Taka. Em primeiro momento, ele foi atacado pelo Suigetsu, cuja espada o Bee pegou e usou para parar o Jugo. E logo em seguida, o Sasuke Uchiha entrou em cena e usou a própria espada para resgatar o Suigetsu. Impressionado, o Bee pega suas 7 espadas e ataca o Sasuke. E por ter um estilo de luta considerado ortodoxo, o Sharingan não conseguiu detectar os movimentos dele. O Sasuke tenta ganhar a vantagem, canalizando relâmpagos através da espada. Mas o Bee faz o mesmo e enfia as outras 6 no corpo do Sasuke, ferindo ele fatalmente. E essa deve ter doído bastante. Antes que ele pudesse acabar com o Sasuke, Suigetsu e Jugo o param. O Bee danifica a espada do Suigetsu, mas o time Taka também foi capaz de forçá-lo a recuar. O Sasuke foi curado por Karin, e assim a luta continuou. O Bee fica entediado e tenta fugir, mas foi rastreado pela Karin. Como a fuga dele não deu certo, o Bee entra na versão 1 e ataca o time Taka. Eles foram capazes de deixá-lo confuso,
até que o Sasuke o pega em um genjutsu. Mas a Gyuki ajudou ele a romper a ilusão, permitindo deixar o Uchiha inconsciente com uma lariate. E assim o Sasuke sofre mais um ferimento fatal contra o Bi. Decidido a terminar as coisas, o Bi se transforma totalmente e atira uma Bijudama. Mas o Suigetsu foi capaz de proteger o resto do time usando-se como escudo. Após ser curado totalmente pelo Jugo, o Sasuke usa o Amaterasu no Bi, e assim o Bi foi dominado completamente pelas chamas, e quase esmaga Karin com seus tentáculos. O Sasuke corta o tentáculo, e o Bi aproveita a oportunidade para escapar, e assim ele finge ser capturado. E ele fez isso, galera, substituindo ele com o tentáculo cortado. Isso lhe permitiu deixar a aldeia. O time Taka, sem saber disso, o entrega para Akatsuki. Embora mais tarde tentando extrair a Gyuki do corpo do Bi, a organização descobre que aquele corpo era falso. Galera, parece que eles caíram em um genjutsu do rapper. E livre de seu confinamento no país da nuvem, o Bi procurou o Sabu para avançar sua carreira musical. Olha só a audácia dele. No meio do treino, ele foi encontrado por Kizami Hoshigaki, que o rastreou através do chakra com o poder da ação errada. Embora Sabu tenha tentado atacar, o Bi tentou atingir o Kizami por trás com uma das espadas. O Kizami não só foi capaz de bloquear os ataques com a ação errada, como também absorveu o chakra da espada do Bi e do 8 caudas. Ao perceber que a ação errada só poderia absorver 6 caudas por vez, o Bi entrou na versão 2 e criou ossos de chakra para usar um lariate na forma mais poderosa. O Kizami foi seriamente danificado com isso, e a Sama errada só foi capaz de absorver o chakra da versão 2, fazendo com que o Bi retornasse à versão 1. E em seguida, a Sama errada usou o chakra que foi absorvido para curar o Kizami. E depois disso, eles se fundiram para executar o estilo água, grande onda de choque explosiva de água. O Bi tentou jogar o Sabu e o Ponta fora da água antes que eles se afogassem, mas a cúpula se moveu juntamente com o Kizami. O rapper atraiu o inimigo para longe dos dois, a fim de forçá-lo a liberá-los para perseguir o Bi. Uma vez que eles ficaram livres, o confronto seria apenas entre eles. Em um breve momento, o Killer Bee perdeu a consciência, e para impedi-lo de escapar, o Kizami dissipa o estilo água. Mas é aí que vem o plot twist. A Sama errada havia se afeiçoado com o chakra do Bee e da Gyuki. E por isso, durante a batalha, ela traiu o Kizami e não deixou que o membro da Akatsuki machucasse o Killer Bee. E eu acho que ninguém estava esperando por essa. Em seguida, ela transferiu parte do chakra que ela tinha roubado de volta para o Bee. Sem acreditar no que estava acontecendo, o Kizami chutou ela para longe e tentou cortar as pernas do Killer Bee. Mas ele foi impedido com a chegada do Haikage e dos guarda-costas. A Sama errada continuou a repor as reservas de chakra do Bee, permitindo que ele e o Haikage executassem o estilo raio lariate duplo. E assim eles decapitaram a cabeça do Kizami. E após isso, A dá uma bronca no rapper por ter fugido da Vila da Nuvem. E quando eles voltaram para Kumogakure, o Bee carregava agora a Sama errada, e eles foram recebidos pelos moradores do portão principal. Os estudantes do Bee, Omoi e Karui, perguntaram sobre a espada. Os estudantes e o Bee não sabiam que o Kizami tinha falsificado a própria morte, e ele estava escondido dentro da Sama errada para juntar informações sobre a Vila da Nuvem, e também sobre a Aliança Shinobi durante as reuniões. Um pouco antes da Guerra Mundial Ninja, a Aliança Shinobi mandou os Jinchurikis restantes para se esconderem na Ilha Tartaruga. Em um primeiro momento, ele defendeu Naruto de uma lula gigante. Mas quando nosso querido protagonista se aproximou para que o rapper o ajudasse a controlar a Kurama, o Bee se recusou, pois percebeu que havia um mal ali, fora o fato do garoto ter acidentalmente o insultado. Mais tarde, quando a lula atacou o Motoi, o Bee foi de encontro com o antigo amigo para ajudá-lo. Após o monstro ser subjugado, o Motoi perguntou ao Bee por que ele o salvou, apesar do rapper certamente saber sobre a tentativa do Motoi em matá-lo. O Bee reagiu como se isso nunca tivesse acontecido e não hesitou em fazer as pazes. Sendo assim, ambos trocaram os punhos e voltaram a ter um vínculo que foi perdido há anos atrás, mais especificamente há 30 anos atrás. Depois de observar a reconciliação entre o Bee e o Motoi, o Naruto foi capaz de superar seu ódio interior. E assim, o Bee levou ele para o templo secreto por trás da Cachoeira da Verdade. E isso lhe permitiu lutar contra a Kurama, conseguindo assim o controle do chakra.
Lembrando que o Killer Bee só conseguiu bloquear uma bola da besta da verdade do 9 Caudas. E depois sabemos o que aconteceu. O nosso querido protagonista saiu vitorioso. E com um novo controle, ele pôde ver que o Kizami estava escondido dentro da Samirada. O membro da Akatsuki tentou fugir, mas o Bee foi atrás dele. No fim das contas, ele lutou contra o Guy e cometeu suicídio para que ninguém o interrogasse. Logo após esse acontecimento, o Killer Bee ficou responsável por distrair o Naruto sobre a guerra. Por isso, ele ensinou o garoto a ganhar controle em seu novo modo de chakra do 9 Caudas. Primeiramente, usando as mãos de chakra para empilhar blocos em uma coluna perfeita. Quando Naruto dominou isso, ele mudou o treinamento para transformar na Kyuubi. Porém, a Kurama não cooperou e não deixou que o nosso querido protagonista usasse a bola de besta com cauda. E dessa forma, eles apenas treinaram algumas técnicas para ver se aquilo tinha afetado o Naruto. O Bee reconheceu que o Rasengan poderia ser uma forma do Naruto usar a bola de besta com cauda, e assim ele incentivou o Naruto a trabalhar essa habilidade. Mas, por mais que nosso querido protagonista seja bobo, ele tinha lá suas próprias manhas. Depois de um certo tempo, o garoto sentiu a Kurama vindo de algum lugar e pediu para ir ao banheiro. O Bee deixou, mas logo em seguida ele percebeu que era um plano para o Naruto escapar, e isso acabou acontecendo. Mas ao invés de encontrar o Naruto, o rapper deu de cara com o Iruka Sensei. Nesse encontro, o Iruka pediu para que o Bee protegesse o Naruto. Quando o Hashibi questionou, o Bee lembrou ele que eles ainda estavam em treinamento e afirmou que a experiência no mundo real seria sempre mais rápida. Ele chegou até o Naruto e os dois se uniram para escapar da ilha. Ambos então foram para o campo de batalha. Antes que pudessem chegar lá, foram impedidos pelo Haikage e pela Tsunade. O Bee tentou convencer o irmão a deixar eles passarem, prometendo manter a segurança do Naruto contra a Akatsuki. A não foi convencido, e quando Naruto prometeu usar sua força para escapar, o Haikage ameaçou matá-lo. O Bee bloqueia o ataque e informa ao irmão que ele deve estar disposto a matá-los. A alegou não ter nenhum problema com isso, mas o Bee bateu os punhos com ele para lembrá-lo de tudo que eles haviam passado juntos. O Naruto e o Killer Bee tentam combatê-lo. O Bee e o A simultaneamente batem um no outro com seus respectivos lariates, com o Bee levando a melhor nesse confronto. O Bee explicou como ele dominou o A com seu lariate e diz que a verdadeira força, junto com o Naruto, veio das pessoas que acreditaram neles, e não apenas das bestas com caudas dentro deles. A acabou empurrando o Bee para fora do caminho e ativou o modo de chakra do estilo raio novamente, aparentemente com a intenção de matar o Naruto. Felizmente, nosso querido protagonista se esquivou, impressionando o Haikage e a Tsunade. Assim, o Haikage deixou os dois passarem. No caminho, eles encontraram alguns shinobis, mas na verdade eram inimigos transformados. Depois de derrotar alguns dos clones, o Killer Bee ficou impressionado com o Naruto. Em seguida, ambos travaram uma batalha contra o Itachi e o Nagato, pois eles haviam sido ressuscitados pelo Uedo Tensei. Apesar de ter sido um pouco difícil, eles conseguiram vencê-los, porque tanto o Itachi quanto o Nagato queriam ajudá-los. O Killer Bee foi fundamental para a Quarta Grande Guerra Ninja, pois junto com o Hashibi conseguiram deter vários ataques que estavam sendo feitos contra a Aliança Shinobi. Mas depois que o Madara foi revivido completamente, as coisas mudaram, pois ele começou a extrair todas as bijus. Antes do Madara conseguir o 8 caudas, o Killer Bee corta uma parte da cauda da besta. Muitos se perguntam por quê, e a resposta foi mostrada no final de tudo. O rapper sobreviveu ao final da guerra justamente por conta disso. E lembrando que esse mesmo truque foi usado contra o Sasuke Uchiha. Killer Bee não brinca em serviço, hein? Ao final da guerra, o Killer Bee estava presente em Konoha para saber como Naruto estava. E ambos se tornaram grandes amigos, ao ponto do rapper ser convidado para o casamento do Naruto. Tanto que no dia do casório, ele compareceu. E claro, cumprimentou o noivo com o famoso bater de punhos. Com certeza, essa é a marca registrada do Bee e suas rimas icônicas. Mas não pense que a participação do Killer Bee na história da franquia parou por aí. No filme de Boruto, ele foi capturado pelo Momoshiki e pelo Kinshiki e levado para outra dimensão. O objetivo dos Otsutsukis era extrair o Hashibi, e eles conseguiram. Depois que eles concluíram a missão, o Momoshiki jogou o corpo do Killer Bee no rio para que ele se afogasse. Durante todo o filme, o Bee foi dado como morto.
Mas nos créditos finais, vimos que ele e o Hashibi sobreviveram. E dá pra perceber que os dois são um vaso ruim de quebrar. E mesmo que atualmente, na história de Boruto, o Bi esteja um pouquinho sumido, vamos aguardar os próximos capítulos e torcer para que haja uma aparição dele. E torcer para que haja uma aparição dele em alguma luta. Ou simplesmente para que ele faça algumas rimas. Pelo menos pra gente rir um pouquinho. Um dos ninjas mais poderosos do mundo Shinobi. Jinchuriki do 8 Caudas e mestre na rima. Essa foi a história completa do Killer Bee. E se você gostou de conhecê-la, fortalece dando like no vídeo. Pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho para resumir, gravar e editar. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde as próximas histórias. Na tela estão passando 2 vídeos. Confere, pois é um melhor do que o outro. Valeu por assistir, beijos, fui!